O jornalismo da Rede Mar Azul conversou com a advogada Samanta de Andrade, vice-presidente da subseção de Balneário Pissarras, sobre o processo envolvendo o assédio sexual da parte de um adulto contra uma criança e adolescente. A advogada explica o processo a partir da acusação e leis que amparam as vítimas de assédio e abuso sexual. O crime de assédio sexual ele é previsto no 216-A do Código Penal e ele requer, para sua caracterização, uma condição de superioridade hierárquica do autor do delito, seja em função de relação laboral, chefe, subordinado, seja em função de relações educacionais, que seria no caso professor e aluno, seja no caso de profissionais de saúde, médico e paciente. Então, para que haja o assédio sexual, o autor do delito ocupa essa posição hierárquica superior em relação à sua vítima, tá? Senão não há assédio sexual, pode haver outro crime de natureza sexual, né? No caso do professor e aluna, sem dúvida alguma que há condições da caracterização do delito. Agora, a linha, o que caracteriza o assédio sexual, às vezes é uma linha muito tênue, em que você saber o que é uma brincadeira de mau gosto e o que é um assédio realmente. E aí, às vezes, onde um homem inconveniente, às vezes está praticando crime e não está nem se dando conta de que aquilo é um delito. Mas a partir do momento que a pessoa vítima desse delito se sente constrangida com a abordagem, seja por sentar no colo, sejam brincadeiras, seja trazer o assunto do sexo para o contexto que, na verdade, nem precisaria. Insinuações de roupa, palavras, promessas de um tratamento diferenciado ou promessas veladas de um tratamento mais rígido, isso tudo caracterizaria, pode caracterizar o assédio sexual. Mas no caso a caso, de acordo com cada vítima e com a versão também do acusado, no caso, né, que a autoridade policial e, posteriormente, o Ministério Público vão concluir se houve ou não o delito, né? Tanto as crianças quanto os adolescentes, eles têm o Estatuto da Criança e do Adolescente, além de outras leis de proteção. São seres humanos em desenvolvimento a quem o Estado confere um tratamento especial exatamente de proteção, para que esse ser humano possa se desenvolver, crescer, sem ser vitimado por N circunstâncias, né? Os pais, quando encontram no seu filho, um relato nesse sentido, né, eles devem procurar a autoridade policial ou o conselho tutelar. Qualquer órgão do Estado, braço do Estado, né, que ampare a investigação desses fatos. Não é porque a criança contou também que é verdadeiro. Temos que dar o benefício da dúvida, temos também que cuidar para não plantar memórias que não são. Escutar o relato é uma seara muito perigosa, não digo, mas mexe muito. Qualquer pai ou mãe não vai gostar quando seu filho chega e diz: o tio falou isso, ou o tio me colocou no colo, passou a mão na minha coxa, me deu um beijo aqui no pescoço. Até saber se isso foi um gesto carinhoso ou se estamos ali diante de um assédio sexual, é por isso que os pais devem procurar delegacia de polícia ou conselho tutelar, fazer o registro dessa ocorrência. O registro disso não quer dizer que é verdadeiro. Estou relatando à autoridade policial, que é o órgão competente do Estado, para apurar o que houve. Vai ser instaurado um inquérito policial pelo delegado de polícia e ali vão ser determinadas várias diligências exatamente para saber o que aconteceu. Segundo a advogada Samanta, uma vez comprovado o assédio sexual, o professor não está sujeito a apenas o afastamento do seu trabalho. Se for condenado, a pena pode resultar em prisão também. Um professor acusado, como é o caso ou qualquer hipótese, ele pode ser afastado das suas funções independentemente da apuração da responsabilidade criminal pelo seu empregador, né? No caso de uma escola pública municipal, a Secretaria Municipal de Educação pode abrir um processo administrativo disciplinar e, entre as medidas liminares, determinar o afastamento liminar dele, por conta do processo administrativo. A Secretaria de Educação do Estado pode fazer a mesma coisa, né? Então, isso independe da responsabilização criminal. Ali eu estou falando de uma relação de trabalho, tá? Agora,
O que às vezes causa revolta nas pessoas, que uma menina já falou, 5 falaram, 20 falaram, 10 falaram e a pessoa está no cargo ainda. Ninguém pode esquecer que é a Constituição da República Federativa do Brasil que assegura a todas as pessoas acusadas o princípio da presunção de inocência. Todos são inocentes até que haja uma sentença penal condenatória transitada em julgado, né? Então, por maior que seja a quantidade de vítimas, ele é presumidamente inocente. Enquanto o processo não termina, ele ainda é considerado inocente. Então, as penalidades, os efeitos, a perda definitiva, o afastamento da função e tudo mais, isso são tudo efeitos da condenação. Pode ser afastado liminarmente? Pode, pelo seu próprio empregador, ou se ele, porventura, uma vez preso em flagrante, digamos assim, como condição de responder o processo em liberdade, o juiz pode fixar medidas cautelares diversas da prisão, que é o recolhimento domiciliar noturno, e uma dessas medidas poderia ser, por que não exercer aquela função enquanto o processo perdura. Leva à prisão, sim, inclusive se são mais vítimas em condições e lugares diversos, essas penas podem ser somadas, né? Vai depender da apuração, ou ter uma majorante em função da quantidade, né? Mas isso tudo é resultado da ação penal. No final do processo penal, na verdade, é a pena de prisão que vai ser estabelecida. Sobre o afastamento do professor, eu conversei com a coordenadora regional da educação, Cleonice Berejuc, que afirmou o afastamento do professor, mas também ressalta que este afastamento é apenas uma medida de procedimento administrativo, porque diante da situação e também da investigação, não haja constrangimento nem da parte do professor e nem da parte dos alunos. Mar Azul, informando para uma região de mais de 1 milhão de catarinenses.